A notícia está de volta com Marina Silva, pré-candidata do PV à presidência da República. Senadora, eu interrompi quando a senhora falava do gol contra em Copenhague, que foi o Brasil não se dispor a dar mais recursos para um fundo internacional. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais disso. Que na oportunidade, quando a União Europeia se dispôs a colocar 10 bilhões de dólares, então o Brasil ficou com a posição da China e da Índia de que os países emergentes não deveriam colocar recursos para socorrer os países mais vulneráveis, em função de que quem deveria fazer isso eram os países ricos. A minha sugestão é de que o Brasil colocasse 1 bilhão de dólares. A ministra Dilma chegou a dizer que isso era irrelevante, não vou usar exatamente aqui o termo que ela usou, mas traduzindo o que ela disse é que seria irrelevante 1 bilhão de dólares. Mas o meu cálculo era o seguinte... Era o sinal? Era um sinal, era o gesto. Se os ricos estão colocando 10 bilhões e um país em desenvolvimento coloca 1 bilhão, ele já está colocando muita coisa e isso significa que eles poderão colocar mais. E o Brasil poderia colocar mais, obviamente, porque se prestou 10 bilhões, me parece, para o FMI, poderia fazê-lo por uma causa mais nobre, que era socorrer os países vulneráveis da África, os países que correm o risco de desaparecer. Então veio essa negativa. O presidente Lula chegou e desconstruiu esse discurso de que o Brasil não ia ajudar, e corretamente, e disse que poderia sim ajudar. Só que não foi feito o aporte em recurso, foi feito da forma de cooperação, da forma indireta, que no meu entendimento não pode se dizer nem que é algo meia boca. É algo que, enfim, naquela relação de transferência, de apoio na parte de monitoramento por satélite, para os países florestal, em outros aspectos, que é bom, mas o correto era o Brasil ter continuado proativo. E, por último, eu acho que nenhum país se preparou para ir para Copenhague. Eles foram para Copenhague como se fossem convidados para uma festa, e eles eram os anfitriões da festa. A opinião pública internacional estava ali querendo que os Estados Unidos, que o Brasil, que a China e a Índia fizessem um gesto diante da magnitude do problema que nós estamos vivendo, e isso não aconteceu. Cada um achou que ia dar lição de moral uns nos outros, e eu acho que a grande lição é que todos devem voltar para casa, fazer o dever de casa e irmos para o México para discutirmos, sim, o financiamento, a meta global, tudo que precisa ser feito em relação a essa agenda do clima. Senadora, a senhora é a primeira convidada do Boa Notícia que já deu uma entrevista e volta para uma segunda entrevista. Em maio passado, eu perguntei para a senhora se ela estava decepcionada com o presidente Lula na questão ambiental. A senhora disse que estava preocupada. Hoje eu pergunto, qual é o seu sentimento? Ainda é de preocupação ou virou decepção ou não? A sua expectativa está bem atendida? Ainda é de preocupação com interrogação. De preocupação com interrogação. De interrogação porque o presidente Lula fez um gesto indo para Copenhague. Eu fui ministra do Meio Ambiente e sei o quanto essa agenda era difícil de ser tratada de forma transversal dentro do governo. Eu reconheço que boa parte das coisas que consegui foi graças ao apoio direto dele, porque havia uma resistência muito grande de outros setores, mas esse tema nunca conseguiu ser colocado como algo que deveria fazer parte de uma estratégia de governo, não é? Então, mas tivemos sinalizações, e eu espero que elas não sejam conjunturais. E aí que vem a interrogação, né? Esse gesto, esses movimentos são apenas conjunturais em função da disputa política agora de 2010, ou eles de fato fazem parte de uma aprendizagem, de uma compreensão de que esse tema é importante, de que discutir meio ambiente não é samba de uma nota só, é o desafio desse século, integrar desenvolvimento e proteção e vice-versa, e a interrogação. Nós assumimos meta, nós estamos dizendo que o Brasil agora vai assumir uma posição proativa no âmbito da Convenção, mas a legislação ambiental está sendo destruída no Congresso Nacional. O que o governo vai fazer para evitar mudar o Código Florestal? O que o governo vai fazer agora com a emenda que foi colocada pelo deputado Paulo Teixeira na lei que regulamenta o artigo 23, que proíbe o IBAMA de fiscalizar desmatamento? Sem o IBAMA fiscalizando desmatamento, nós não vamos sequer atingir a meta que o governo acaba de se comprometer, e outras agendas em relação à questão energética, de infraestrutura e outros aspectos. A senhora tem dúvidas em relação à sinceridade da ministra Dilma, que é pré-candidata do PT, na questão ambiental?
Eu acho que tratar em termos de sinceridade, Kennedy, talvez não seja a melhor forma, né? Porque eu não quero aqui colocar dúvidas sobre o caráter das pessoas. Eu convivi com a ministra Dilma, temos uma relação de respeito e até uma relação de amizade tivemos dentro do governo. Mas foi uma relação difícil também, né? É difícil, mas isso não impede as pessoas de terem amizade, claro, né? Porque às vezes a gente tem relação difícil em umas coisas e em outras não, não é? E eu, graças a Deus, não tenho essa visão dualista das coisas, né? Ou é bem ou é mal, ou é o inferno ou é o céu. Não, eu acho que existe um terceiro. A gente vive os paradoxos também e eles nos fazem muito bem, né? Então eu não quero tratar essa coisa de colocar dúvida, não. Eu quero dizer a compreensão mesmo, se isso é uma questão estratégica, isso é uma questão importante, ou continua, pelo que eu sinto, o discurso desenvolvimentista. Por exemplo, eu li as entrevistas da ministra Dilma, nas duas revistas que ela deu a entrevista, e a questão ambiental não aparece como uma questão importante. São interrogações também, não é? Por quê? Porque um país como o Brasil não pode pensar o desafio sequer de um ano, quanto mais dos próximos 4 anos, sem colocar muito claramente que a defesa da base natural do nosso desenvolvimento é uma questão estratégica para o Brasil. Senadora, de 0 a 10, que nota a senhora dá ao governo Lula? Olha, eu já disse isso para vários jornalistas, de que como professora eu nunca gosto dessa coisa de reduzir qualquer coisa a uma nota. Eu prefiro os processos de avaliação. E para que serve a avaliação? Aprovado ou reprovado, então? Eu diria aprovado em vários aspectos, não é? E precisando fazer a lição em outros aspectos, não é? Acho que na política social o presidente Lula foi aprovado, sim. Ele veio de um acordo social das urnas, altamente comprometido em que teríamos investimento para setores excluídos da sociedade. Temos um grande desafio pela frente, que é sairmos das políticas de assistência, ainda que sejam políticas bem construídas, para políticas que promovam a inclusão produtiva. E isso só é possível investindo forte em educação, na formação dos nossos jovens, para que eles possam ter as oportunidades de desenvolver as suas potencialidades. Então, nesse aspecto, o Brasil conseguiu avançar, e isso é fruto também das ações de 2 governos, não é, combinados, porque se a questão econômica não estivesse sendo resolvida, com certeza teríamos dificuldade em relação à agenda social. Mas houve um olhar para essa questão. Em outros aspectos, não. Por exemplo, mesmo na questão da infraestrutura, que a gente tem o PAC, essa coisa toda, o PAC não é uma visão estratégica para o desenvolvimento do Brasil. O PAC é uma colagem de vários empreendimentos, vários deles muito relevantes, demandas de governadores, demandas de municípios, demandas de diferentes setores, algumas delas, como eu disse, muito relevantes, mas outras que não estão linkadas com uma dinâmica de desenvolvimento para os próximos 10, 5, 15, 20 anos. Só para o telespectador entender, o PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, é um grande programa de obras em infraestrutura, saneamento, que o governo está tocando e está dizendo que é uma maravilha, e a senhora está relativizando que não é essa maravilha. Há uma colagem, falta uma visão mais estratégica. É importante, vários empreendimentos são importantes, mas você não pode pensar num país como o Brasil, em plena crise ambiental, apenas uma coisa. Você tem que qualificar o desenvolvimento. Não é só uma questão de acelerar. O desenvolvimento se transformará no quê? Não é? O crescimento se transformará no quê? Em desenvolvimento. E desenvolvimento significa o quê? É pessoas mais educadas, pessoas mais capacitadas, com melhores condições de moradia, com saneamento básico, com melhor acessibilidade para ir para o trabalho, para, enfim, escoar sua produção. Isso é que é desenvolvimento. Senadora, a gente está vendo lá em Brasília o escândalo do mensalão do DEM. Um governador eleito no exercício do cargo foi preso, José Roberto Arruda. E suscitou um debate sobre Brasília, que completa 50 anos agora, em abril. A senhora acha que foi um acerto ou um erro construir Brasília? Olha, construir Brasília foi um acerto, sim. Eu, na minha percepção, né? Você até me surpreende com essa pergunta, né? Mas acho que o Juscelino teve uma visão antecipatória de Brasil. Eu fico imaginando como seria se a capital do país continuasse no Rio de Janeiro, com todo respeito pelo Rio de Janeiro, que sente essa falta legitimamente de ser a capital do Brasil, continua sendo, porque do ponto de vista cultural, simbólico, o Rio de Janeiro continua sendo a capital do Brasil, mas acho que ter a República ali no centro, né, no coração do Brasil, é algo que foi uma visão antecipatória de mundo. Obviamente que a gente não pode culpar a cidade pelos seus maus
governantes, não é? Então nós não podemos satanizar Brasília em função do escândalo do mensalão dos democratas, do governador Arruda, algo que é lamentável. Eu confesso para você, Kennedy, que eu não me regozijo com isso que aconteceu. Termos um mensalão do PT, e eu digo isso com muita dor pelo PT, porque eu fui do PT até 5 meses atrás, isso doeu em todos nós, porque a grande maioria dos petistas são pessoas honestas, homens de bem, mas alguns cometeram erros e que foram muito ruins para o partido e para o Brasil. E agora o PT tenta reescrever a história, dizer que, olha, foi golpe no Congresso do PT, aquela visão, o presidente Lula nesse programa disse que, olha, o mensalão foi uma tentativa de golpe. Me parece aí que o PT está tentando reescrever um episódio que não era uma tentativa de golpe. A oposição quis desgastar o governo, mas houve ali um caso concreto de corrupção, não, ministro? Houve um caso grave que deve ser investigado e que os culpados devem ser punidos.